todos os países do planeta, o Brasil é o campeão em extensão de cobertura verde, com 63% de seu território revestido de florestas e outras formas de vegetação natural. A pecuária utiliza 25% e a agricultura 7% da nossa área territorial. Ou seja, ocupando pouco menos de 1/3 da superfície do país, a atividade agropecuária produz anualmente 161 milhões de toneladas de grãos, rende 76 bilhões de dólares em exportações, gera 26% do produto interno bruto e 37% dos empregos rurais e urbanos. Hoje, cada agricultor brasileiro produz o suficiente para alimentar 155 pessoas. É, sem dúvida, uma extraordinária performance. No entanto, ano após ano, mais e mais pessoas chegam à mesa do mundo, pressionando o setor agropecuário a produzir de forma sustentável mais alimentos e de melhor qualidade. Estima-se que até 2050 a população mundial ultrapasse 9 bilhões de pessoas. Consequentemente, a produção de alimentos terá que aumentar em 70%. Ao Brasil, caberá contribuir com 40% desse aumento. O Ministério da Agricultura prevê para 2021 uma expansão de 20% na produção de leite, 23% em grãos e 26% em carne, para atender às necessidades de consumo interno e exportar os excedentes. Com isso, o setor agropecuário terá que produzir cada vez mais para garantir a segurança alimentar do nosso país e de boa parte do mundo. Diante deste desafio, alguns aspectos do Código Florestal Brasileiro precisam ser aperfeiçoados. Voltado apenas para a proteção ambiental, o Código Florestal em vigor desestimula a produção rural e, em muitos casos, inviabiliza a atividade de um grande número de produtores. Se o Código permanecer sem ajustes, nossa segurança alimentar estará em risco. E desde já podemos prever, entre outros efeitos, um significativo contingente de desempregados que deixará as lavouras em direção aos já superpopulados centros urbanos. Para melhor compreender o que precisa ser aperfeiçoado no Código Florestal Brasileiro, vamos tomar como exemplo a realidade dos pequenos agricultores do estado do Paraná. 80% das propriedades rurais paranaenses têm menos de 50 hectares. Vale dizer, são pequenas propriedades que somam ao todo cerca de 300 mil. A gente diversificou em duas atividades, o gado de leite e o aviário, onde a gente consegue, em cima desses 4 alqueires de terra, tirar o sustento da nossa família. Do produto dessas propriedades depende a sobrevivência das famílias, funcionários e parceiros que ali vivem e trabalham. Certamente mais de 1 milhão de pessoas. E se eu fosse tirar esses 20% de área, com certeza eu teria que estar dispensando esse parceiro que está me ajudando ali. Estaria deixando de dar condições de vida para mais uma família. Tal como está redigido o projeto de lei que tramita no Senado e dará origem ao futuro Código Florestal, não assegura igualdade de tratamento entre todos os agricultores quanto à preservação das reservas florestais. Vamos tomar como exemplo uma propriedade de 72 hectares, ou seja, 4 módulos fiscais com 3,6 hectares de vegetação natural. De acordo com o projeto de lei, o produtor deverá manter a vegetação existente como reserva legal e utilizar para a área agriculturável 64,8 hectares dos 72 totais. Mas se tiver mais do que 4 módulos fiscais, o projeto de lei exige a preservação ou manutenção de uma reserva florestal de 20%. Quer dizer, o proprietário de 4,1 módulos fiscais, ou 73,8 hectares, deverá preservar 18,5 hectares como reserva legal. Só poderá aproveitar 55,3 hectares da sua terra para plantar. A viabilidade e sobrevivência na atividade ficam comprometidas. A nossa proposta é que as propriedades com mais de 4 módulos fiscais, quando forem fazer a recomposição da sua reserva legal, possam fazer somente do que exceder a esses 4 módulos.
vários períodos da nossa história, desde a Era Vargas até meados da década de 80, o governo estimulou a expansão da fronteira agrícola. Teria que ter as terras derrubadas. Se não tivesse, não conseguiria financiamento nenhum. E não tinha valor, você fosse comprar, você tem o sítio em pé, o mato, você fosse comprar num boteco qualquer, você não conseguia crédito também, nem num boteco, porque o mato em pé não produz nada na época. Sucessivas alterações na legislação, no entanto, mudaram as regras sobre preservação permanente. Essas mudanças, além de causarem total insegurança jurídica, tornaram a vida do agricultor brasileiro um pesadelo. Por exemplo, o Código Florestal de 1965 dizia que a área de mata ciliar deveria ter no mínimo 5 metros. Já a Lei 7.511, de 1986, alterou essa medida para 30 metros, criando um terrível impasse entre as novas exigências legais e o uso consolidado da terra. Outro exemplo da mudança das políticas públicas em relação ao setor agrícola é o programa Provárzeas. Na década de 70, o governo ofereceu recursos subsidiados para a sistematização e drenagem de áreas. Foi com esses recursos que os agricultores desenvolveram a rizicultura nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Hoje, as áreas ocupadas pela rizicultura são consideradas como de preservação permanente. 2 rios cortam a terra de Arthur Sabatsky. Um deles se encontra na divisa de sua propriedade e o outro atravessa suas terras. Arthur recuperou 15 metros de área de preservação permanente às margens dos rios, e não os 30 metros que o Código Florestal exige, mas espera que o seu esforço em favor da conservação ambiental seja considerado. Temos a prova de que o rio está melhor do que há 30 anos atrás. O cooperativismo paranaense propõe que o novo Código Florestal permita a manutenção das áreas consolidadas nas propriedades rurais situadas nas margens dos rios, para não comprometer as atividades já desenvolvidas pelos agricultores. O programa de regularização ambiental nessas áreas deverá observar critérios técnicos, de forma a não comprometer mais de 20% da propriedade. O cooperativismo paranaense propõe também que aquele produtor rural obrigado a manter a reserva legal em sua propriedade possa fazer o manejo sustentável dela. Trata-se de uma prática que o atual Código Florestal já prevê, mas como o Código não expressa claramente as regras dessa atividade, o agricultor não tem segurança em praticá-la. Hoje nós precisamos que o Estado defina qual é a política necessária para a exploração dos recursos naturais. Dessa forma, o produtor poderá fazer o uso econômico da reserva legal e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais. Carlos César Bovo, agricultor de Apucarana, trabalha em uma área de 19 hectares que herdou de seu avô. A terra fica à margem de um afluente do rio Pirapó e produz café e laranja. 20% desta propriedade é área de reserva legal. Carlos preserva 30 metros de área verde à margem do rio e 50 metros nas nascentes. Por isso é justo que ele receba por serviços ambientais. Hoje aqui nós temos muitos animais, água em abundância. Quer dizer, hoje o senhor é um produtor de café, de laranja e de água? De água e de oxigênio. Muito oxigênio limpo. A decisão de preservar essa área permite que 20 nascentes como esta daqui sejam protegidas. Com isso, o rio que corta a propriedade e mais para frente abastece a população da cidade ganha em volume e qualidade de água. Porque se nós desmatarmos, acabarmos com as minas, acabarmos com tudo, nós vamos ser prejudicados, nós vamos prejudicar as pessoas que vêm para o futuro, filhos, netos, bisnetos. Nós conservamos tudo que for possível. O cooperativismo paranaense propõe que o Código Florestal implante um sistema de pagamento por serviços ambientais para as propriedades que tiverem excedentes florestais preservados. Esse pagamento será um precioso estímulo para o agricultor, que verá devidamente valorizado seu esforço para a conservação do meio ambiente. As florestas e demais formas de vegetação natural são bens de interesse de todos os habitantes do país. Isso é o que diz o Código Florestal vigente. Ao mesmo tempo, porém, a legislação transfere para o setor privado rural uma parcela desproporcional da responsabilidade pela preservação da natureza.
O cooperativismo paranaense propõe que o nível de conservação requerido pela atual legislação florestal preveja a existência de mecanismos mais justos de distribuição de responsabilidades, já que os benefícios são para toda a sociedade. Segundo o artigo 225 da Constituição Federal, toda a sociedade tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo imposto à coletividade o dever de preservá-lo. O agricultor brasileiro contribui de várias formas para a conservação do meio ambiente. Todos os anos, evita a perda de 20 a 40 toneladas de solo por hectare, cultivando 25 milhões de hectares com o sistema de plantio direto, que também apresenta a vantagem de reduzir as emissões de carbono. O produtor está mais preocupado em preservar do que qualquer um e ele está buscando cada vez mais tecnologias para preservar mais, para aproveitar mais os recursos da propriedade e da preservação que está se fazendo comparando a 30, 40, 50 anos atrás. 95% dos agricultores brasileiros participam do programa de recolhimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Desde 2002, eles retiraram do meio ambiente 187 mil toneladas de embalagens desse tipo. Com a substituição da gasolina pelo etanol, o homem do campo é responsável por 73% da redução nas emissões de carbono no país. O meio rural produz 60% da matriz energética renovável do Brasil. No momento em que o futuro Código Florestal brasileiro é debatido no Senado, o setor cooperativista paranaense pede análise de 4 propostas. Conceder dispensa de reserva legal em até 4 módulos fiscais para todas as propriedades rurais. Permitir a manutenção das áreas consolidadas nas propriedades rurais situadas nas margens dos rios. Implantar um sistema de pagamento por serviços ambientais para as propriedades com excedentes florestais. Definir claramente as atividades de interesse social e de utilidade pública que dizem respeito às áreas de preservação permanente. O objetivo dessas propostas é aperfeiçoar o texto aprovado pela Câmara, para que o setor produtivo ganhe um marco regulatório moderno e eficiente. Um código florestal que possa disciplinar a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade da produção agrícola. Em síntese, o setor cooperativista paranaense prega a necessidade de um código que promova a sustentabilidade ecológica e econômica, para garantir a segurança alimentar, a geração de riquezas e a conservação ambiental.